Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Álgebra Linear. Nesse vídeo, nós vamos ver conexões entre o núcleo e a imagem de uma transformação linear. Na verdade, vamos demonstrar um teorema muito importante e, a partir dele, tirar várias consequências que diz que... Vamos fazer aqui um desenho para ilustrar o que está acontecendo, depois a gente afirma qual é o que reza o teorema. Então, no nosso estudo de transformações lineares, nós temos um espaço vetorial E, que é levado por uma transformação linear em um outro espaço vetorial F. Então, eu tenho a aplicação linear de E em F, que eu vou chamar de T, que, dado um vetor aqui no espaço E, associa um vetor T de V, dado V em E, T de V em F. Bem, mas dentro do espaço E, a gente associa a cada transformação linear um espaço vetorial que é o núcleo, chamado de N, o núcleo de uma transformação linear. Esse aqui é um espaço vetorial, a gente tem demonstrado isso. Esse núcleo são formados por todos aqueles vetores cuja imagem é o vetor núcleo, ou seja, então qualquer vetor aqui que está no núcleo tem que ser levado por essa transformação linear no vetor núcleo. Bem, agora vamos imaginar que esse espaço vetorial E tem dimensão finita, ou seja, a dimensão do espaço vetorial E é dimensão finita, ou seja, menor é um número. Pelo que a gente estudou nas nossas últimas exposições, a parte de base, toda base, todo conjunto LI pode ser estendido até formar uma base. Uma base do núcleo é um conjunto que é LI. O núcleo é um espaço vetorial. Ele tem uma base. E esse conjunto pode ser estendido até formar uma base do espaço E todo. Então, dentro de N vai ter uns vetores que vão formar a base de N. A imagem de todos eles ainda é o vetor nulo. E fora de N, nós vamos complementar com vetores até formar uma base de E. E esses outros vetores, eles vão gerar a imagem de todos eles, os vetores dessa base, vão gerar a imagem da aplicação linear. Porque, como a gente viu nas exposições anteriores, a imagem da aplicação linear, não é F não, tá? A imagem da aplicação linear, ela é gerada pela imagem de uma base. Então, o que está acontecendo? Vai ter uma base do espaço vetorial E, que é formada completando a base do conjunto do núcleo. Todos os vetores do núcleo vão no zero, no vetor nulo. E os outros vão vir aqui em outros vetores, e esses vetores que você vai... que vão ser imagens desses vetores da base sem ser do núcleo, é que vão gerar a imagem dessa aplicação linear. Então, aqui aparece que a dimensão, quando eu juntar a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, que é formada exatamente por esses vetores que vão vir, que vão chegar aqui em F, vai dar a imagem do espaço todo. Ou seja, a dimensão do espaço vai ser a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. É isso que diz o teorema do núcleo e da imagem, que eu vou enunciar aqui e a gente vai demonstrar. Claro, se estiver trabalhando com um espaço vetorial de dimensão finita. E a ideia da demonstração vai ser exatamente essa ideia natural que a gente discutiu aqui em cima. Então, teorema do núcleo da imagem. Núcleo e da imagem. Afirma isso que a gente acabou de discutir. Se eu tiver uma aplicação linear T de um espaço vetorial E em um espaço vetorial F e a dimensão do espaço E é finita, então a dimensão do espaço E vai ser igual à dimensão do núcleo dessa transformação linear mais a dimensão da imagem dessa aplicação linear. Ou seja, a dimensão do domínio é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Para fazer isso, nós vamos argumentar da maneira mais natural, como eu tinha discutido antes,
que é a seguinte. Bem, o núcleo é um subespaço de E. Como a dimensão de E é finita, a dimensão do núcleo, por ser um subespaço de E, também é finita. Então, vamos supor que a gente tem uma base, vou chamar assim, ó, Bn, de base para o núcleo, formada por vetores V1, V2, Vm. Então, eu estou dizendo que a dimensão do núcleo é M. Tem M vetores aqui. Então, para essa base do núcleo, pelo que a gente estudou antes, a gente pode completar até encontrar uma base para o espaço todo E. Então, vou colocar aqui, ó, B, base de E. A base de E vai ser formada por esses vetores aqui que já estão na base do núcleo. V1, V2 até Vm. E eu vou complementar até formar uma base do espaço todo E. E vou fazer um pouco diferente que tem nos livros por aí, tá? Vou chamar de U1, U2, UN. Isso está me dizendo então que a dimensão desse espaço vetorial E vai ser M, tem M vetores aqui, tem mais N, então a dimensão de E é M mais N. Vou colocar aqui. A gente está afirmando então que a dimensão do núcleo de T é igual a M, e aqui que a dimensão do espaço E é M mais N. A dimensão de E é M mais N. Como nós desejamos demonstrar que a dimensão de E é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, e como a dimensão de E é M mais N e aqui é M, então a gente tem que, na verdade, demonstrar que a dimensão da imagem é exatamente igual a N. Para fazer isso, a gente vai usar também um pouco da nossa maturidade, nossa malandragem. Nós sabemos que esses vetores de V1 até Vm vão no nulo, porque eles pertencem ao núcleo. Então, e a gente quer demonstrar que a dimensão da imagem é N, né? Porque aqui você vai ter M vetores mais N vetores, dá M mais N. Então, a gente quer demonstrar que N vetores geram a imagem são linearmente dependentes. Então, parece natural esperar que a imagem desses N vetores, o 1, o 2 até o N, por T, né, que vai dar T de 1, T de 2, T de N, gerem a imagem e que sejam linearmente independentes. Vamos verificar isso? Então, pelo que a gente já fez nas exposições anteriores, se a gente pegar a imagem dos vetores da base, né, a base para o espaço vetorial R, vou reescrever aqui, são os vetores que vai de V1, V2 até Vm, com os vetores que vai de U1, de U2 até UN. Isso aqui é uma base de E. Pelo que a gente já explicou nas exposições anteriores, o conjunto que é a imagem desses vetores pela aplicação linear T gera o espaço imagem todo, né? Então a imagem da aplicação linear T ele é gerado pela imagem desses vetores aqui, T de V1, T de V2 até T de Vm, T de 1 até T de UN. Esses vetores aqui todos geram a imagem. Como T de V1, T de V2 até T de Vm, todos eles são vetores nulos, né? Porque são vetores que formam a base do núcleo. Então, na realidade, o que a gente está tendo aqui é que a imagem de T é gerada apenas por esses vetores aqui. T de U1, T de U2 até T de UN. Então, esses vetores geram a imagem dessa aplicação linear. O que falta para a gente demonstrar que eles formam uma base é que eles são linearmente independentes, que é o que nós vamos fazer agora. Então, vamos demonstrar que os vetores T de 1, T de 2, T de N são linearmente independentes. Para demonstrar que é linearmente independente, vamos usar o caminho usual, né, para demonstrar que um certo conjunto é ali. Nós vamos escrever
uma combinação linear desses vetores dando o vetor nulo, α1 mais α2, t de u2, até o último, que seria αn, né? Tem n vetores, t de un, igual ao vetor nulo. E para que eles sejam ali, nosso trabalho é demonstrar que todos esses escalares, α1, α2, α3, αn, sejam todos zero, né? Para ser ali tem que ter essa propriedade. Mas t é uma aplicação linear, então a gente pode ainda reescrever essa expressão toda como sendo t aplicada a α1, u1 mais α2, u2 e assim sucessivamente até αn, un. E a imagem desse vetor está dentro do vetor nulo. Ou seja, t aplicado a um vetor deu o vetor nulo, é porque esse vetor está no... Muito bem, no núcleo, você acertou. Você que disse núcleo aí, você acertou. Então, α1, u1 mais α2, u2, até αn, un, pertence ao núcleo dessa aplicação linear. Se pertence ao núcleo, então esse vetor tem que ser uma combinação linear dos vetores que estão no núcleo da transformação linear. Ou seja, então α1, u1 mais α2, u2, αn, un, por pertencer ao núcleo, tem que ser uma combinação linear de uma base do núcleo. A base do núcleo era V1, V2, Vn, então isso vai ser igual a um, vou chamar de beta, tá? Beta 1, V1, beta 2, V2, até o último que era beta m, Vm. Relembrando que a dimensão do núcleo era m. Ou seja, esse vetor, por estar no núcleo, é uma combinação linear dos vetores do núcleo. Mas a gente pode reescrever isso aqui passando todos esses termos para o primeiro membro. Ao fazer isso, nós vamos ter que α1, u1 até αn, un. Agora vou passar todos esses termos para lá de cá. Mais menos beta 1, V1, mais menos beta 2, V2, mais até o último, menos beta m, Vm, está dando o vetor nulo. Se está dando o vetor nulo, isso quer dizer que a gente escreveu o vetor nulo como uma combinação linear de vetores que fazem parte de uma base. Aqui era a base de E, né? Os vetores que de V1 até Vm e de U1 até o M são vetores da base do espaço vetorial E. Então, isso só pode ocorrer se todos os escalares forem iguais a zero, porque os vetores, por serem parte de uma base são linearmente dependentes. Então, como você tem que o conjunto formado por V1, V2 até Vm e com U1, U2 até o N é Li porque é uma base. Então, todos os escalares têm que ser iguais a zero. Então, inclusive os α1, α2 até o αn tem que ser igual a zero. Que era o que a gente quer demonstrar. A gente quer demonstrar que os vetores t de 1, t de 2, t de n eram linearmente independentes. A gente demonstrou. Portanto, a dimensão da imagem de t é igual a n. E como a gente já tinha usado que a dimensão da imagem do núcleo é igual a m, então pronto, está demonstrado o teorema. Então a dimensão do espaço todo E, que era m mais n, vai ser a dimensão do núcleo de t mais a dimensão da imagem de t. Esse é o teorema do núcleo da imagem. Claro, né? Desde que essa dimensão aqui seja um número finito. Vamos fazer agora algumas aplicações desse teorema. Que é uma das primeiras coisas que a gente fez nessa parte de transformação linear. A gente começou com um exemplo motivador que envolvia, não sei se vocês se lembram, o conjunto dos polinômios de grau no máximo 2 e o espaço vetorial R3. Bem, primeiro exemplo. Se eu tiver uma aplicação T do R3
um R3. Eu vou fazer vários exemplos para depois fazer aquele mais importante, para a gente começar a saborear esse teorema. E o núcleo dessa aplicação linear seja apenas o vetor nulo. Bem, aí pelo que a gente viu, quando o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo, a aplicação ela é injetora. Então, se eu tiver uma aplicação linear do R3 em R3 e o núcleo for formado apenas pelo vetor nulo, pelo que a gente já discutiu nas aulas anteriores, essa aplicação ela é injetora. Mas se a gente aplicar aqui o teorema do núcleo da imagem, tendo que a dimensão do R3, que é o domínio, vai ser igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Qual é a dimensão do núcleo? Só tem o vetor nulo lá, então dá 0. A dimensão do R3, 3. Então qual vai ser a dimensão da imagem de T? Vai ser 3 também, né? Se a dimensão da imagem é igual a 3, que coincide com a dimensão da imagem toda, então, portanto, a imagem dessa aplicação linear é todo o R3. Ou seja, se você tiver um operador linear, relembrando que um operador linear é uma aplicação de um espaço fatorial nele mesmo. Uma aplicação de um operador linear de dimensão finita, que for injetora, vai ser também sobrejetora. Eu fiz aqui no caso do R3, mas você pode trocar aqui um 3 por um Rn qualquer. Aqui ficaria N, N aqui, N, 0 e N. Nada desse exemplo aqui que a gente fez nesse caso particular para o R3, está demonstrando o que a gente demonstrou, que é vamos dizer que é um corolário do teorema do núcleo da imagem, é o seguinte. Se eu tiver uma aplicação linear, um operador linear do Rn no Rn que for injetora ou injetiva, essa aplicação linear também ela é sobrejetora. Por quê? Porque se a aplicação é injetora, o núcleo só tem o vetor nulo. Aí, pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão da imagem tem que ser n. Foi o que a gente acabou de discutir antes. Se a dimensão da imagem é n, e com o espaço vetorial Rn tem também dimensão n, então a imagem tem que coincidir com todo o Rn. Então a aplicação ela é sobrejetora. Relembrando, a aplicação é sobrejetora quando o contradomínio coincide com a imagem, que é o que acontece aqui. Vamos fazer mais outra aplicação. Agora, se eu tiver o contrário, T do Rn em Rn sobrejetora. Será que a gente consegue concluir que essa aplicação linear ela também é injetora? Vamos usar o teorema do núcleo da imagem. Pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do domínio, que é quem? Rn, tem que ser igual à dimensão do núcleo da aplicação linear mais a dimensão da imagem. Se eu estou dizendo que é sobrejetora, quer dizer então que o contradomínio inteiro é a imagem. Então a dimensão aqui do Rn. A dimensão do Rn é n. Vai ser igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão do Rn, que também é n. Então, a dimensão do núcleo é 0, né? Porque isso aqui é n, aqui ele cancela. Então, a dimensão do núcleo dessa aplicação linear é igual a 0 e, portanto, o núcleo de T só tem o vetor nulo. Se só possui o vetor nulo é porque a aplicação linear ela é injetora. Então, usando o teorema do núcleo da imagem, a gente está demonstrando que um operador linear de um espaço vetorial de dimensão finita nele mesmo é sobrejetor se e somente se for injetor. Que em geral isso não vale para funções, né? Funções definidas sobre conjuntos infinitos de um conjunto nele mesmo, pode ser que a função seja injetora e não seja sobrejetora e vice-versa. E aqui é importante dimensão finita, tá? Por exemplo, se a gente considerar aquela aplicação linear que nós definimos lá no comecinho, quando falamos sobre transformação linear, se eu pegar a aplicação T de R infinito em R infinito, a aplicação de deslocamento, que pegava uma sequência da forma A1, A2, AN, e deslocava ela para a direita, ou seja, 0, o A1 passa a ser o A2,
o A2 passa a ser o A3 e assim sucessivamente. Essa aplicação aqui é linear, mas ela não é uma aplicação bijetura, né? Ela vai ser apenas uma aplicação injetura. Então, ou seja, e aqui você não pode usar o teorema porque a dimensão desse espaço aqui não é finita. Aquele outro exemplo, agora aquele primeiro exemplo que a gente fez, a aplicação linear que vai do R3 no conjunto dos polinômios de grau no máximo 2, que era aquela aplicação linear que levava o vetor E1 no 1, o vetor E2 no t e o vetor E3 no t ao quadrado. Relembrando que o P2 é formado por todos os polinômios de grau no máximo 2. Essa aplicação aqui, será que ela é uma bijeção? Vamos lá, a dimensão, vamos aplicar o teorema do núcleo da imagem. Pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do domínio do R3 tem que ser igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Bem, nós já sabemos que esses polinômios 1t e t ao quadrado geram todo o P2, né? Então a imagem vai ser exatamente igual ao todo o espaço P2. A dimensão do R3 dá 3, a dimensão da imagem de T, que nesse caso aqui, desculpe, a imagem de T vai ser todo o conjunto dos polinômios de grau do máximo 2. Por quê? Porque os polinômios 1t e t ao quadrado são geradores desse espaço. Então aqui também tem 3. Então a dimensão do núcleo dessa aplicação linear tem que ser igual a 0, né? Porque 3 aqui, não pode ser 0. Ou seja, o núcleo de T só tem apenas o vetor nulo, sem fazer nenhuma conta, usando apenas o núcleo da imagem. Isso demonstra, então, que essa aplicação, na realidade, ela é injetora, porque o núcleo é somente formado pelo zero, sobrejetora, porque o contradomínio coincide com a imagem, então ela é uma bijeção. Isso quer dizer que existe uma correspondência biunívoca entre os elementos de R3 e P2. A gente definiu assim, mas a gente também poderia ter feito o contrário, de P2 para R3, fazendo assim, ó, porque a aplicação ela é biunívoca, ela é bijetora. Ou seja, existe uma correspondência 1 a 1 do R3 sobre P2. Então, vou deixar para fazer mais exemplos no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo.